Eu ainda me lembro do dia em que me disseram que nunca mais haveria. As palavras vieram como vento frio de inverno através de uma porta aberta, cortando direto até meus ossos. Eu tinha 24 anos então, parado no escritório do meu pai, com suas paredes de mogno escuro e o cheiro de livros de couro antigo. E eu via a boca dele se mover enquanto falava aquelas palavras terríveis. Mas por um momento não consegui ouvir nada além do som do meu próprio coração se partindo. "Acabou, Tomás", ele disse, sua voz carregando o peso da finalidade que apenas um homem acostumado a ser obedecido poderia possuir. "Os arranjos foram feitos. Ela se foi e você nunca mais a verá." Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles poderia ter entendido, era que o amor de verdade, do tipo que queima no seu peito como uma brasa que se recusa a morrer, não simplesmente desaparece porque alguém declara que deveria. Eles pensaram que poderiam orquestrar nossas vidas como peças num tabuleiro de xadrez, nos separando com precisão calculada. Eles acreditaram que pobreza, distância, manipulação e tempo fariam o que suas palavras não conseguiram. Eles estavam errados. Agora, enquanto eu sento aqui nesta cadeira que se moldou aos meus ossos velhos ao longo dos anos, observando a luz da tarde pintar padrões dourados no chão desta sala, onde passei mais noites do que consigo contar, me sinto compelido a contar essa história para vocês. Não porque seja extraordinária, embora talvez seja, mas porque é verdadeira. Cada palavra, cada momento de alegria e desespero, cada noite sem sono, cada escolha impossível que nos levou até onde estamos agora. Vocês sabem, existem histórias de amor que florescem facilmente em solo fértil, nutridas por famílias que aprovam e circunstâncias confortáveis. E então, existem histórias de amor que precisam lutar por cada respiração, que precisam provar que são dignas através do fogo e da enchente, através do pior que a humanidade pode inventar. A nossa foi do segundo tipo. O nome dela era Helena Rossi, e ela era a criatura mais linda que eu já tinha posto os olhos. Mas beleza verdadeira, não está apenas na curva de uma bochecha ou na forma como a luz do sol se reflete no cabelo de alguém. Está na forma como ela ria das minhas piadas terríveis, na forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre os livros que amava, na forma como conseguia encontrar algo maravilhoso na terça-feira mais comum. Eu a amei da forma como um homem ama apenas uma vez na vida, se tiver sorte. Completamente, tolamente, com cada fibra do meu ser. E esse amor quase nos destruiu. Deixem-me levá-los de volta a 1962, para um mundo que parece história antiga agora, mas que parecia tão vivo, tão imediato então. Eu era Thomas Hartwell, o terceiro filho de uma família que havia construído sua fortuna com aço e investimentos ferroviários 3 gerações antes de eu nascer. Vivíamos numa mansão em Higienópolis, em São Paulo, com sua fachada de tijolos vermelhos e janelas que davam vista para uma cidade que meu bisavô havia ajudado a construir. Meu pai, Ricardo Hartwell, era um homem que media sucesso em reais e posição social, que acreditava que todo relacionamento era uma transação e todo casamento uma fusão. Eu deveria seguir a tradição da família, Faculdade de Administração da USP, uma posição na Hartwell Industries, um casamento adequado com uma moça adequada de uma família adequada. O caminho estava traçado diante de mim como trilhos de trem, reto e inabalável. Tudo o que eu tinha que fazer era segui-lo. Mas então eu conheci Helena. Ela estava trabalhando na Livraria Cultura da Rua Augusta, uma loja apertadinha que cheirava a papel velho e possibilidades. Eu havia entrado numa quinta-feira chuvosa à tarde, buscando abrigo mais do que literatura,
quando a vi atrás do balcão, seus cabelos escuros presos num penteado simples, seus dedos delicadamente virando as páginas do que depois descobri ser um volume de poesias de Pablo Neruda. "Posso ajudá-lo a encontrar alguma coisa?" Ela perguntou, olhando para cima com olhos da cor de café, com apenas um toque de creme. E eu juro para vocês, naquele momento, o mundo inteiro mudou de eixo. "Estou procurando..." Comecei. Então percebi que não tinha ideia do que estava procurando. "Algo bonito." Terminei sem graça. Ela sorriu. O primeiro de milhares de sorrisos que me sustentariam através dos tempos mais sombrios que viriam. E disse: "Bem, você veio ao lugar certo. A beleza vive nos livros." Helena vinha de um mundo tão diferente do meu quanto a noite do dia. Seu pai, Giuseppe Rossi, havia emigrado da Sicília em 1935, sem nada além de mãos calejadas e uma crença inabalável no sonho brasileiro. Em 1962, ele era dono de um pequeno mas bem-sucedido restaurante na Bela Vista, servindo comida italiana autêntica para imigrantes saudosos e paulistanos aventureiros. O apartamento deles acima do restaurante era minúsculo, 3 cômodos para 5 pessoas, mas cheio de mais calor e risada do que nossa mansão em Higienópolis jamais conheceu. Os Rossis eram barulhentos, onde nós éramos silenciosos, demonstrativos onde éramos reservados, apaixonados onde éramos controlados. Giuseppe gesticulava descontroladamente quando falava, sua voz ecoando pelo restaurante enquanto discutia política com seus clientes ou contava histórias elaboradas sobre a terra natal. A mãe de Helena, Maria, abraçava as pessoas tão naturalmente quanto respirava. Forçava porções extras de comida em qualquer um que parecesse remotamente magro. Chorava abertamente nos finais felizes dos filmes. Eles eram tudo que minha família não era, e eu os amava por isso quase tanto quanto amava a própria Helena. Mas o amor, como eu logo aprenderia, muitas vezes não é suficiente quando desafia a ordem estabelecida das coisas. Nossas famílias existiam em mundos completamente diferentes, mundos que nunca deveriam se tocar, quanto mais se unir. Os Hartwells se moviam em círculos de dinheiro antigo e preconceitos ainda mais antigos, onde linhagem importava mais que caráter e tradição importava mais que felicidade. Os Rossis eram imigrantes de primeira geração, ainda lutando para se estabelecer, ainda carregando o orgulho e a desconfiança que vem de ter que provar seu valor todos os dias. Quando Helena e eu começamos a nos ver, encontros secretos em cafeterias e longas caminhadas ao longo do Rio Pinheiros, momentos roubados que pareciam vislumbres do paraíso, nenhum de nós entendia completamente contra o que estávamos lutando. Éramos jovens e apaixonados, e acreditávamos com a bela ingenuidade da juventude que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Não fazíamos ideia de como estávamos enganados. O primeiro sinal de problema veio numa noite fresca de outubro de 1962, apenas 6 meses depois que Helena e eu nos conhecemos. Eu havia passado cada momento livre na livraria, comprando livros que não precisava apenas pela desculpa de conversar com ela, a acompanhando para casa pelas ruas estreitas da Bela Vista, onde o cheiro de alho e manjericão saía de cada porta e homens velhos jogavam bocha nos parquinhos. Pensei que havia sido discreto. Estava errado. "Tomás", meu pai me chamou uma noite quando eu estava saindo para encontrar Helena no nosso café usual. Sua voz carregava aquele tom particular que eu havia aprendido a temer, o que significava que um ajuste de contas estava chegando. "Uma palavra, por favor." Encontrei-o em seu escritório, parado junto à janela que dava vista para as luzes de Higienópolis. Ele não se virou quando entrei. Não reconheceu minha presença por um longo momento. Quando finalmente falou, suas palavras eram medidas e frias.
Entendo que você tem passado tempo na Bela Vista, disse, ainda olhando para a rua lá embaixo, com a filha do dono de um restaurante. Meu coração começou a martelar contra as costelas, mas tentei manter minha voz firme. O nome dela é Helena, pai, e sim, temos nos visto. Agora ele se virou, e o olhar em seus olhos era um que eu havia visto ele usar em reuniões de negócios, quando estava prestes a dar um golpe fatal. Isso acaba agora, Tomás, hoje à noite. Como é que é? Você me ouviu? Ele se dirigiu à sua mesa, pegando uma pasta que eu não havia notado antes. Mandei fazer algumas investigações sobre essa moça e sua família. Você sabe que o tio dela foi investigado pela Polícia Federal por possíveis simpatias comunistas? Que o pai dela foi preso 2 vezes por briga quando chegou ao país? Que a família tem dívidas que remontam a 5 anos? Cada palavra me atingiu como um golpe físico. Não porque eu me importasse com qualquer uma dessas coisas, mas porque eu podia ver exatamente para onde isso estava indo. Pai, nada disso. Nada disso importa para você, tenho certeza. Ele me interrompeu. Mas importa para todos os outros que importam. Os Matarazzo, os Prado, os Mesquita. Você acha que qualquer um deles vai recebê-lo em suas mesas se você estiver associado com essa família de imigrantes? Você acha que o conselho de diretores da Hartwell Industries vai levá-lo a sério se você se casar abaixo de sua posição? Casar? A palavra escapou antes que eu pudesse parar e vi os olhos do meu pai se estreitarem. Então progrediu tanto assim na sua mente, ele disse silenciosamente. Tomás, me escute com muita atenção. Você tem responsabilidades com esta família, com o negócio que nos sustentou por 3 gerações, com a posição que nasceu para ocupar. Não vou permitir que jogue tudo isso fora por algum capricho com uma italiana vendedora. A forma como ele disse italiana fez soar como uma palavra feia, e algo duro e raivoso se acendeu no meu peito. O nome dela é Helena, repeti mais firmemente desta vez, e eu a amo. Amor, ele disse, com o mesmo desprezo que poderia ter reservado para uma discussão sobre o tempo. Amor é um luxo, Tomás. Não temos o privilégio de nos casar por amor. Nos casamos por estabilidade, pela continuação de nosso legado, pelo bem de nossa posição na sociedade. Então, talvez eu não queira essa posição. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi tão completo que consegui ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor, o som distante do trânsito na Avenida Paulista. Meu pai me encarou como se eu tivesse acabado de falar numa língua estrangeira. Você não está falando sério, disse finalmente. Estou falando sério, respondi, e naquele momento eu absolutamente estava. Cada palavra. O que se seguiu foi a primeira de muitas brigas terríveis que definiriam os próximos 3 anos da minha vida. Meu pai ameaçou cortar minha mesada, remover meu nome de seu testamento, garantir que eu nunca trabalhasse em lugar nenhum em São Paulo novamente. Eu revidei com ameaças de deixar o negócio da família inteiramente, de mudar meu nome, de desaparecer de suas vidas completamente. Minha mãe, tipicamente, tentou fazer o papel de pacificadora, mas sua versão de compromisso não era muito melhor que os ultimatos do meu pai. Tomás, querido, ela disse durante o jantar na noite seguinte, sua voz pingando com o tipo de doçura falsa que fazia meus dentes doerem. Certamente você pode ver que essa moça, por mais adorável que seja, simplesmente não é adequada. Por que não deixa eu apresentar você, a menina dos Pimentel? Margarida Pimentel é uma criança tão doce e a família dela tem conexões tão excelentes. Mas a pior traição veio do meu irmão mais velho, Henrique, que sempre havia sido o filho dourado. Aquele que se encaixava perfeitamente no molde que meu pai havia projetado para seus filhos. Meu Deus, Tomás, ele disse uma noite quando me encurralou na biblioteca, onde eu estava tentando ler, mas na verdade apenas encarando as páginas enquanto pensava em Helena.
O que deu em você? Você vai destruir tudo que o pai construiu, tudo pelo que trabalhamos por causa de uma garota que conhece há 6 meses? Não é uma garota, disse, fechando o livro com mais força do que o necessário. O nome dela é Helena, e eu a amo. Amor, Henrique zombou, servindo-se um uísque do cristal na mesa lateral. Você acha que é o primeiro Hartwell a se apaixonar por um rosto bonito? Acha que o pai nunca teve suas diversões quando era jovem? A diferença é que ele sabia a diferença entre entretenimento e casamento. Entretenimento? A palavra saiu como pouco mais que um sussurro, mas havia algo na minha voz que fez Henrique dar um passo para trás. Olha, não estou dizendo que ela não seja companhia agradável. Mas, Tomás, seja realista. O que vocês poderiam ter em comum? Do que vocês falariam em jantares? Como ela se encaixaria no nosso mundo? Talvez eu não queira me encaixar no nosso mundo, disse, levantando tão rápido que a cadeira raspou no chão. Talvez eu queira construir algo novo. Com que dinheiro? Henrique revidou. Com que conexões? Com que futuro? O pai não está blefando, Tomás. Contrario nisso, e você se verá cortado de tudo. Todo conforto que já conheceu, toda oportunidade que tomou como garantida. Ela realmente vale a pena jogar sua vida inteira fora? Essa pergunta me assombrou enquanto caminhava pelas ruas escuras para encontrar Helena naquela noite. Minhas mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco, minha respiração formando nuvens no ar de novembro. Valia a pena? Algum amor valia a pena sacrificar tudo que você sempre soube? Encontrei Helena, me esperando no nosso café usual, mas pude perceber imediatamente que algo estava errado. Ela estava sentada rigidamente ereta, as mãos dobradas no colo, seus lindos olhos vermelhos como se tivesse estado chorando. Helena? Deslizei para o assento em frente a ela, estendendo as mãos para as suas, mas ela as puxou para longe. O que há de errado? O que aconteceu? Meu pai sabe, ela disse silenciosamente, sem encontrar meus olhos. Sobre nós. O chão desabou do meu estômago. Como? Dona Benedetta nos viu caminhando juntos semana passada. Ela contou para Dona Costanza, que contou para minha tia Rosa, que contou para minha mãe. Finalmente olhou para mim, e a dor em sua expressão quase partiu meu coração. Houve uma briga terrível, Tomás. Coisas terríveis foram ditas. Que tipo de coisas? Helena respirou trêmula. Meu pai, ele disse que você estava me usando, que garotos ricos como você pegam o que querem de garotas como eu e depois voltam para seu próprio mundo e se casam com sua própria gente. Ele disse que você nunca realmente me amaria, nunca realmente se casaria comigo, que eu era apenas o quê? Um brinquedo, ela sussurrou, e começou a chorar de novo. Estendi a mão pela mesa e peguei suas mãos, segurando-as firmemente quando ela tentou puxá-las para longe. Helena, olhe para mim, olhe para mim! Quando finalmente ergueu os olhos para os meus, disse com toda a convicção que consegui reunir. Seu pai está errado, sobre tudo. Eu amo você, quero me casar com você. Quero passar o resto da minha vida com você. Mas sua família vai aceitar. Tem que aceitar. E se não aceitar? Fiquei quieto por um longo momento, pensando nas palavras de Henrique, nas ameaças do meu pai, na vida que sempre havia assumido que seria minha. Então eu escolho você, disse finalmente. Eu escolho você sempre. Mas mesmo dizendo as palavras, me perguntava se realmente tinha a força para manter essa promessa. Porque estava começando a entender que nossas famílias não iam simplesmente desaprovar e depois, eventualmente, aceitar. Eles iam lutar contra esse amor com tudo que tinham. E a batalha, eu estava começando a perceber, havia apenas começado. O inverno de 1962 trouxe mais ventos frios para São Paulo. Trouxe uma espécie de cerco ao nosso amor, que testou cada promessa que Helena e eu havíamos feito um ao outro.
Meu pai, fiel à sua palavra, cortou minha mesada inteiramente. Da noite para o dia, passei de ter mais dinheiro do que sabia o que fazer para contar cada centavo. Tive que abandonar a faculdade de administração da USP, não podia pagar as mensalidades sem o apoio do meu pai. E me vi trabalhando numa transportadora no Brás, carregando caixotes e caixas por 12 horas por dia, só para pagar um apartamento minúsculo num bairro onde o aquecimento mal funcionava, e as paredes eram tão finas que eu podia ouvir cada briga no prédio. Minhas mãos, que nunca conheceram trabalho mais duro que virar páginas de um livro, ficaram calejadas e cortadas. Minhas costas doíam constantemente. Perdi 20 quilos nos primeiros 2 meses, e Helena me olhava com tanta preocupação nos olhos que doía pior que o trabalho físico. Mas não era só o dinheiro. Era tudo que vinha com perder meu lugar no mundo para o qual nasci para herdar. Amigos que me conheciam desde a infância, de repente ficavam indisponíveis quando eu ligava. Convites para festas e eventos sociais pararam de chegar. A moça do banco, que sempre havia sido tão amigável quando eu ia fazer saques do meu fundo fiduciário, agora me olhava com o tipo de indiferença educada, reservada para pessoas que não importam. Estava aprendendo o que significava ser ninguém. E era uma lição mais difícil do que jamais havia imaginado. Helena tentou ajudar, é claro. Ofereceu pagar jantares, me emprestar dinheiro de suas economias, pedir ao pai turnos extras no restaurante. Mas Giuseppe Rossi havia deixado sua posição sobre nosso relacionamento cristalina, e aceitar a ajuda deles só tornaria as coisas piores. Ela é uma boa menina, minha Helena. Ele havia me dito na única vez que ousei visitar o apartamento deles. Sua voz carregando o peso de autoridade absoluta. Boa demais para o que você está oferecendo a ela. Senhor Rossi, eu amo sua filha. Quero me casar com ela. Com o quê? Ele gesticulou pelo pequeno apartamento, mas sabia que não estava falando de espaço. Com o que vais casar com ela? Você não tem emprego, não tem dinheiro, não tem apoio da família. Que tipo de vida pode dar a ela? Que tipo de futuro? Vou encontrar um jeito, disse, odiando como as palavras soavam vazias, mesmo para meus próprios ouvidos. Vai encontrar um jeito, ele repetiu, mas não havia zombaria em sua voz, apenas uma tristeza profunda que de alguma forma doía pior que raiva. Sabe o que eu acho, Tomás? Acho que você é um bom rapaz que acredita no que diz. Mas acreditar em algo não o torna verdade. E amor não é suficiente para pôr comida na mesa, ou um teto sobre a cabeça, ou remédio no armário quando os bebês ficam doentes. Helena estava chorando silenciosamente junto à janela, e percebi que essa conversa não era realmente para meu benefício. Era para o dela. Quer saber o que digo para minha filha? Giuseppe continuou. Digo a ela que às vezes a coisa mais gentil que o amor pode fazer é deixar ir, que às vezes machucamos as pessoas que mais amamos nos agarrando quando deveríamos ser fortes o suficiente para ir embora. Papai, por favor, Helena sussurrou, mas ele ergueu a mão. Você a ama, diz. Então prove. Dê a ela uma chance de encontrar alguém que possa cuidar dela como ela merece. Não a arraste para baixo nessa bagunça que fez de sua vida. Essas palavras me assombraram conforme o inverno se aprofundou e minha situação ficou mais desesperadora. Porque a verdade terrível era que Giuseppe Rossi não estava errado. Eu estava arrastando Helena para baixo. Ela estava trabalhando horas extras na livraria para ajudar a pagar as contas, pulando refeições para economizar dinheiro, usando os mesmos 3 vestidos repetidamente porque não podia comprar roupas novas. A luz em seus olhos, aquela faísca linda que primeiro me atraiu a ela, estava lentamente se apagando sob o peso de nossas circunstâncias. E então veio a notícia que mudou tudo.
Era março de 1963 e eu estava voltando de outro dia brutal na transportadora, todo o meu corpo doendo, quando encontrei Helena me esperando do lado de fora do meu prédio. Mas havia algo diferente nela. Havia uma excitação em sua postura, um brilho em seu rosto que eu não havia visto em meses. Tomás, ela disse, agarrando minhas mãos assim que estive perto o suficiente. Tenho algo para te contar. Algo maravilhoso. O que é? Consegui um emprego, ela disse, praticamente saltitando. Um emprego de verdade. Na editora Abril, no centro. Eles precisam de alguém para ajudar com edição de manuscritos. E o Sr. Morrison da livraria me recomendou. O salário é... Tomás, é 3 vezes o que ganho na loja. Olhei para ela, tentando processar o que estava dizendo. Isso é incrível, Helena. É maravilhoso. Não vê o que isso significa? Ela estava falando rápido agora, as palavras tropeçando umas sobre as outras em sua excitação. Podemos conseguir um apartamento melhor. Você não precisará mais trabalhar na transportadora. Pode procurar algo na sua área, algo que use sua educação. Podemos começar a planejar nosso futuro, nosso casamento. Eu deveria ter ficado emocionado. Deveria tê-la erguido nos braços e girado com ela e celebrado esse golpe incrível de sorte. Em vez disso, senti um nó frio se formando no meu estômago. Helena, disse devagar, como você soube deste emprego? Seu sorriso vacilou ligeiramente. O que quer dizer? Empregos assim, em editoras no centro, não simplesmente caem no colo de meninas da Bela Vista, especialmente não meninas sem diploma universitário. Então estou perguntando, como você realmente soube sobre isso? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo, e pude ver em seus olhos que ela sabia que eu havia descoberto. Não importa como soube, disse finalmente, mas sua voz estava menor agora, menos certa. Importa sim, porque há apenas uma forma de uma menina como você conseguir um emprego assim do nada. Sentia enjoo dizendo isso, mas tinha que saber. Alguém arranjou, alguém com conexões, com influência, alguém que queria ter certeza de que eu me sentisse ainda mais inadequado do que já me sinto. Tomás, por favor, foi meu pai, não foi? Quando ela não respondeu, soube que estava certo. Meu Deus, Helena, não vê o que é isso? Não é ajuda, é humilhação. É a forma dele de me mostrar que mesmo quando pensamos que estamos conseguindo sozinhos, mesmo quando pensamos que estamos construindo algo independente, ele ainda está puxando as cordas. Ainda estamos dançando conforme sua música. Mas, Tomás, o dinheiro vem com um preço. Disse, minha voz se elevando agora, toda a frustração e raiva dos últimos meses saindo de mim. E o preço é minha dignidade, meu autorrespeito. O conhecimento de que minha própria noiva teve que ser resgatada pelo homem que está tentando destruir nosso relacionamento. Helena começou a chorar então. Parada ali na calçada, em frente ao meu prédio decadente, e me odiei por ser a causa daquelas lágrimas. Mas odiava mais meu pai por nos colocar nessa posição, por transformar o que deveria ter sido uma celebração em mais um lembrete de nossa impotência. Só queria que as coisas fossem melhores para nós. Ela sussurrou. Só queria que tivéssemos uma chance. Eu sei, disse, puxando-a para meus braços apesar da raiva, apesar de tudo. Sei que queria. Mas Helena não consegue ver? Isso não é uma chance, é uma armadilha. O emprego virá com condições, faladas ou não faladas. Eles encontrarão formas de tornar sua vida miserável até você sair. Ou vão balançar a promessa de promoção na sua frente, enquanto deixam claro que seu namorado está te atrasando. É assim que pessoas como meu pai operam. Eles não atacam diretamente. Eles manipulam, eles corrompem, eles te fazem cúmplice de sua própria derrota. Mas a pior parte, a parte que me manteve acordado aquela noite e muitas noites depois,
era que parte de mim queria que Helena aceitasse o emprego mesmo assim. Parte de mim estava tão cansada de ser pobre, tão cansada da luta constante, tão cansada de ver a mulher que amava sacrificar tudo por um futuro que parecia cada vez mais impossível, que estava quase disposta a aceitar a ajuda do meu pai, mesmo com todas as condições. E acho que Helena sabia. Acho que ela podia ver a tentação nos meus olhos. A forma como vacilei quando ela me contou sobre o salário, sobre os benefícios, sobre a oportunidade de finalmente ter algo parecido com uma vida normal. Foi quando comecei a entender a verdadeira crueldade do que nossas famílias estavam fazendo conosco. Elas não estavam apenas se opondo ao nosso amor, estavam metodicamente destruindo nossa capacidade de acreditar em nós mesmos, um no outro, na possibilidade de que pudéssemos construir algo bom juntos. Estavam nos ensinando a duvidar, a questionar, a ver manipulação e motivos ulteriores em cada pedaço de boa sorte. Estavam envenenando nosso amor de dentro para fora. Mas nós aguentamos. De alguma forma, apesar de tudo, aguentamos. Helena recusou o emprego na editora Abril e encontrei trabalho numa pequena firma de contabilidade em Pinheiros. Trabalho honesto que pagava mal, mas que pelo menos vinha sem as digitais do meu pai. Nos mudamos juntos, finalmente, para um apartamento minúsculo, acima de uma padaria, onde o cheiro de pão fresco compensava o fato de termos que dividir o banheiro com 3 outras famílias. Éramos pobres, mais pobres do que qualquer um de nós jamais havia sido. Mas estávamos juntos, e por um breve momento brilhante na primavera de 1963, isso parecia suficiente. Deveríamos ter sabido que não duraria. Se eu pensava que a tentativa do meu pai de comprar a independência de Helena era a pior coisa que ele podia fazer conosco, eu estava dolorosamente ingênuo sobre as profundidades às quais as pessoas afundarão para conseguir o que querem. No verão de 1963, ambas as famílias haviam se movido muito além da simples desaprovação e pressão financeira. Eles haviam declarado guerra ao nosso amor e estavam dispostos a usar qualquer arma à sua disposição. O primeiro tiro veio de uma direção inesperada. A própria mãe de Helena. Maria Rossi sempre havia sido a genitor mais gentil, aquela que me recebia com sorrisos calorosos e porções extras de comida quando visitava o restaurante nos primeiros dias do nosso namoro. Mas desespero, eu aprendi, pode transformar até as pessoas mais gentis em conspiradores. Helena chegou em casa uma noite em lágrimas. E a princípio pensei que algo terrível havia acontecido no trabalho. Mas quando finalmente consegui que ela me contasse o que estava errado, a verdade era muito pior que qualquer coisa que eu havia imaginado. Minha mãe foi ver seu pai, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, pelas minhas costas, sem me contar. Senti o sangue sumir do meu rosto. O quê? Ela foi ao escritório dele no centro. Ela implorou a ele, Tomás. Se ajoelhou e implorou para ele nos ajudar. A imagem de Maria Rossi, aquela mulher orgulhosa e digna, se ajoelhando no escritório estéril do meu pai, era tão horrível que não consegui processar a princípio. Helena, isso não é... Ela não faria... Faria. Fez. Helena estava chorando mais forte agora, todo seu corpo tremendo com a força dos soluços. Ela disse a ele que podia ver o que isso estava fazendo conosco, como estávamos nos destruindo tentando ficar juntos. Disse que me convenceria a deixar você se ele prometesse cuidar de mim depois. Cuidar de você como? Um emprego, um bom emprego, com bom salário, talvez até ajuda para encontrar outra pessoa, alguém adequado. O quarto pareceu inclinar para o lado, e o que meu pai disse? Ele disse sim. Essas 3 palavras me atingiram como um golpe físico. Meu pai e a mãe de Helena
trabalhando juntos para destruir nosso relacionamento. As duas pessoas que deveriam querer que fôssemos felizes, conspirando contra nós, como personagens de alguma tragédia shakespeariana. Mas Helena disse, lutando para entender tudo, por que está me contando isso? Se sua mãe a convenceu a me deixar, por que não vou? Ela disse com ferocidade, olhando para mim com olhos que brilhavam através das lágrimas. Porque não vou deixar eles ganharem. Porque eu te amo e não vou deixar ninguém, nem minha mãe, nem seu pai, nem ninguém, tomar essa decisão por mim. Mas o dano estava feito. O conhecimento de que nossas próprias mães haviam nos traído, haviam se encontrado em segredo para planejar nossa separação, envenenou algo fundamental entre nós. Começamos a olhar para toda a interação com nossas famílias através de uma lente de suspeita. Cada palavra gentil, cada gesto de apoio, cada conselho se tornava suspeito. Isso era exatamente o que eles queriam. O próximo movimento do meu pai foi ainda mais diabólico em sua sutileza. Ele arranjou para que me oferecessem uma posição numa firma de contabilidade prestigiosa no Rio de Janeiro, não através de qualquer conexão que pudesse ser rastreada até ele, mas através de uma teia complexa de favores e recomendações que fazia parecer pura coincidência. O salário era mais que o dobro do que eu ganhava em São Paulo, com benefícios que resolveriam todos os nossos problemas financeiros da noite para o dia. É perfeito, Tomás, Helena disse quando contei sobre a oferta. É tudo pelo que temos trabalhado. É no Rio, apontei. E daí? Nos mudaremos para o Rio. Começaremos do zero, longe de nossas duas famílias, longe de todo esse veneno que tem nos alimentado. Mas quando liguei para a firma, para perguntar sobre posições para Helena, me disseram que infelizmente todas as vagas editoriais estavam preenchidas e provavelmente permaneceriam assim num futuro previsível. Quando mencionei as qualificações de Helena, sua experiência na livraria, seu amor pela literatura, fui recebido com polidez, mas firme desinteresse. Foi então que percebi a verdadeira elegância da armadilha do meu pai. O emprego no Rio não era uma oportunidade, era um dispositivo de separação. Ele estava apostando que eu aceitaria a posição e ou deixaria Helena para trás, ou a levaria comigo para uma cidade onde ela estaria desempregada, isolada e completamente dependente de mim. De qualquer forma, a mulher independente e espirituosa por quem me apaixonei seria destruída, substituída por uma memória amarga ou uma dependente ressentida. Recusei o emprego. Mas Helena nunca me perdoou completamente por isso, embora tentasse esconder sua decepção. Eu podia ver nos seus olhos, às vezes, tarde da noite, quando pensava que eu estava dormindo, uma espécie de questionamento. E se tivéssemos arriscado? E se tivéssemos tido coragem suficiente para pular juntos no desconhecido? As dúvidas estavam crescendo, fazendo metástase como câncer no nosso relacionamento. E nossas famílias, sentindo fraqueza, aproveitaram a vantagem. Giuseppe Rossi começou a convidar jovens adequados para o restaurante quando Helena estava trabalhando lá nos fins de semana. Bons rapazes italianos de famílias boas, rapazes com empregos estáveis e valores tradicionais. Ele os apresentava para Helena com casualidade elaborada. Depois, encontrava desculpas para deixá-los sozinhos juntos. Quando Helena reclamava, ele agia ferido, alegando que estava apenas tentando expandir o círculo social dela. Enquanto isso, minha mãe lançou uma campanha de guerra psicológica tão sofisticada que levou meses para reconhecê-la pelo que era. Ela me ligava no trabalho, ostensivamente, só para conversar, mas toda a conversa seguia o mesmo padrão. Primeiro, perguntaria sobre minha saúde, expressando preocupação sobre como eu parecia magro, como parecia cansado. Depois passaria para perguntas gentis sobre Helena. Ela estava feliz? Estava cuidando de si mesma? Parecia estar prosperando na nossa situação atual?
O gênio disso era que ela nunca dizia nada diretamente crítico. Nunca sugeria que Helena e eu deveríamos terminar. Em vez disso, plantava sementes de dúvida. Me fazia questionar se estava sendo egoísta ao perseguir esse relacionamento, se estava pedindo para Helena sacrificar demais por um amor que talvez não sobrevivesse às pressões que enfrentávamos. Só me preocupo com ela, querido, dizia naquela voz perfeitamente modulada. Ela é uma moça tão adorável e merece toda a felicidade. Só me pergunto às vezes se ela não seria mais feliz com alguém que pudesse dar a ela a segurança, a estabilidade que toda mulher precisa. Mas a pior manipulação veio de uma fonte inesperada. A irmã mais nova de Helena, Rosa, que mal tinha 16 anos e sempre havia olhado para Helena com óbvia adoração. Rosa começou a ter o que pareciam ataques de pânico sempre que Helena e eu estávamos juntos, soluçando descontroladamente e implorando para Helena não deixar a família, não os abandonar por um homem que nunca realmente a aceitaria. Levou semanas para percebermos que os ataques de Rosa sempre aconteciam nos momentos mais inconvenientes, quando Helena e eu estávamos planejando uma noite romântica, quando estávamos discutindo nosso futuro, quando parecíamos mais felizes juntos. E levou ainda mais tempo para descobrir a verdade. Que Rosa havia sido treinada, que havia sido instruída por ambos os conjuntos de pais, que esses surtos emocionais eram a chave para salvar sua irmã amada de cometer um erro terrível. A traição dessa descoberta foi quase pior que tudo que havia vindo antes. Saber que uma criança, a própria irmã de Helena, havia sido transformada numa arma contra nosso amor era uma crueldade que eu não havia imaginado possível. Eles estão usando uma criança, Helena soluçou, na noite que descobrimos. Estão usando minha irmãzinha para me manipular. Helena, que tipo de gente faz isso? Ela continuou, sua voz se elevando. Que tipo de gente transforma crianças em espiãs e manipuladoras? Eu não tinha resposta. Estava começando a entender que quando as pessoas estão desesperadas o suficiente, quando acreditam forte o suficiente que estão agindo por um bem maior, não há limite para a crueldade que são capazes de infligir. No outono de 1963, Helena e eu estávamos vivendo num estado de cerco constante. Todo telefonema podia ser uma armadilha, todo encontro de família podia ser uma emboscada, toda boa notícia podia ser uma manipulação. Começamos a nos isolar, a não confiar em ninguém, a questionar tudo. E lentamente, inevitavelmente, começamos a questionar um ao outro. Às vezes me pergunto, Helena disse uma noite, enquanto deitávamos na cama no nosso apartamento minúsculo, o som da cidade filtrando pelas nossas paredes finas, se eles estão certos, se estamos lutando tanto por algo que não é para ser. Não diga isso, sussurrei puxando-a mais perto. Não deixe eles ganharem. Mas, Tomás, e se eles não estão tentando ganhar? E se estão tentando nos salvar de algo que só vai nos trazer dor? Você realmente acredita nisso? Houve um longo silêncio antes de ela responder. Não sei mais. Não sei mais no que acredito. Aquele foi o momento que percebi que estávamos perdendo. Não porque nosso amor não era forte o suficiente, não porque não queríamos ficar juntos, mas porque a pressão constante, a manipulação implacável, a destruição sistemática do nosso sistema de apoio e nossa fé em nós mesmos havia nos desgastado até nada. Estávamos nos afogando em suspeita e dúvida, e nossas famílias, as pessoas que deveriam ter sido nossa tábua de salvação, eram as que estavam segurando nossas cabeças debaixo d'água. O fim veio numa manhã fria de dezembro de 1963 e veio de uma forma que eu nunca poderia ter antecipado. Eu estava no trabalho, lutando através de um conjunto particularmente complexo de livros para um cliente que parecia ter prazer em tornar meu trabalho o mais difícil possível, quando minha secretária bateu na porta.
Senhor Hartwell, há uma ligação para você. Ela diz que é urgente. Peguei o telefone esperando ouvir a voz de Helena, mas em vez disso era Maria Rossi, e ela estava chorando tanto que mal conseguia entendê-la. Tomás, você tem que vir. Algo terrível aconteceu. Helena está... O telefone escorregou da minha mão, batendo na mesa. Quando peguei de volta, a linha estava morta. Corri, literalmente corri pelas ruas de São Paulo, meu coração martelando contra as costelas, minha respiração vindo em golfadas afiadas e dolorosas. Toda possibilidade terrível passou pela minha mente. Um acidente, uma doença, algo pior. Os quarteirões entre meu escritório e a Bela Vista nunca pareceram mais longos. E quando cheguei ao apartamento dos Rossi, minhas pernas estavam tremendo de exaustão e terror. Encontrei Helena sentada na sua cama, muito viva, muito ilesa, mas segurando uma carta nas mãos. Seu rosto estava manchado de lágrimas, e quando olhou para mim, vi algo que nunca havia visto antes nos seus olhos. Uma espécie de resignação vazia que me assustou mais que o telefonema histérico de sua mãe. Helena! Ofeguei, ainda tentando recuperar o fôlego. Sua mãe ligou, disse que algo terrível tinha acontecido, disse que você estava... Estou bem, Helena disse silenciosamente, mas sua voz estava sem emoção. Fisicamente, estou bem. Então o que... Ela ergueu a carta. Isso chegou hoje de manhã. É do serviço militar. As palavras me atingiram como água fria. Claro. Como pude ser tão estúpido, tão cego ao que estava acontecendo no mundo além do nosso pequeno círculo sitiado? A guerra do Vietnã estava escalando, e jovens por todo o país estavam sendo chamados para servir. De alguma forma, em todo o nosso foco na oposição das nossas famílias, havíamos esquecido dessa ameaça maior pairando sobre nosso futuro. Tomás, Helena disse, e havia algo final na forma como falou meu nome. Eles querem que você se apresente em 6 semanas. Sentei pesadamente na cadeira ao lado da sua cama, as implicações completas disso me atingindo como maré. 6 semanas. Em 6 semanas eu estaria fora, não apenas para outra cidade ou estado, mas potencialmente do outro lado do mundo para uma guerra que estava ceifando mais vidas a cada dia. Podemos lutar contra isso, disse, agarrando-me em palha. Há formas de atrasar, de apelar. Com que advogados? Helena perguntou. Com que dinheiro? Com que conexões? Balançou a cabeça lentamente. Tomás, não vê? É isso. É pelo que eles estavam esperando. Não precisam mais nos separar. A guerra fará isso por eles. Helena, não. Vamos nos casar antes de eu partir. Você será minha esposa e quando eu voltar... Se você voltar... As palavras pairaram no ar entre nós como uma sentença de morte. Porque essa era a verdade que nenhum de nós havia querido reconhecer. Não havia garantia de que eu sobreviveria ao inferno que me esperava no Sudeste Asiático. Não havia promessa de que o amor pelo qual havíamos lutado tanto duraria mais que balas e bombas e os 1000 pequenos traições que a guerra inflige ao coração humano. Não vou deixar isso nos destruir, disse, pegando suas mãos nas minhas. Helena, eu te amo. Te amei através de tudo mais. E vou te amar através disso também. Mas mesmo dizendo as palavras, pude ver que algo havia se quebrado dentro dela. A luta, a determinação linda e feroz que a havia sustentado através de 3 anos de pressão familiar e dificuldade financeira e manipulação emocional, havia sumido. Em seu lugar havia uma espécie de aceitação cansada que me assustou mais que todos os esquemas das nossas famílias combinados. Tomás, ela disse, e sua voz era tão gentil, que soube o que estava vindo antes que dissesse. Não posso fazer isso mais. Não posso continuar lutando contra todos e tudo por um futuro que talvez nunca venha. Não posso passar o próximo ano, ou 2 anos, ou por quanto tempo essa guerra durar,
esperando e me perguntando se você está vivo ou morto, se ainda me ama, se vai voltar para mim ou para outra pessoa, ou não voltar de forma alguma. Helena, por favor. E não posso pedir para você carregar o peso de se preocupar comigo enquanto está tentando sobreviver lá. Não posso ser mais um fardo nos seus ombros quando você precisa focar em continuar vivo. Você não é um fardo, disse desesperadamente. Você é a razão pela qual quero continuar vivo. Sou? Ela perguntou, e havia tanta tristeza nos seus olhos. Ou sou a razão pela qual você já morreu um pouquinho todo dia pelos últimos 3 anos? Não tinha resposta para isso, porque a verdade terrível era que ela não estava totalmente errada. A batalha constante havia mudado nós dois, havia desgastado pedaços de quem costumávamos ser, até que às vezes eu me olhava no espelho e não reconhecia o homem me encarando de volta. Nossas famílias estavam certas sobre uma coisa, Helena continuou. Temos estado tão ocupados lutando pelo nosso amor que paramos de nutri-lo. Quando foi a última vez que rimos juntos? Realmente rimos? Quando foi a última vez que conversamos sobre algo além de quem estava tentando nos separar essa semana? Quando foi a última vez que fomos apenas felizes? Tentei me lembrar, e o silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Estou te deixando ir, Helena disse, e as palavras me cortaram como lâmina. Não porque não te amo, vou te amar até o dia que morrer, mas porque te amo demais para ver nós dois nos destruirmos, tentando nos agarrar a algo que o mundo está determinado a tirar de nós. Helena, não, por favor. Podemos fazer isso funcionar. Podemos... Tomás. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto, seus dedos traçando as linhas que 3 anos de luta haviam esculpido ao redor dos meus olhos. Me deixe ir. Me deixe ir enquanto ainda temos memórias bonitas para guardar. Me deixe ir antes que nos tornemos 2 pessoas amargas que se ressentem uma da outra por todos os sacrifícios que fizemos. E assim, numa manhã fria de dezembro de 1963, a história de amor que havia sobrevivido à oposição familiar e dificuldade financeira e guerra emocional finalmente chegou ao fim. Não com uma briga dramática ou traição terrível, mas com uma conversa quieta e de coração partido entre 2 pessoas que se amavam demais para continuar se machucando. Helena me beijou uma última vez e provei lágrimas salgadas nos seus lábios. Dela ou minhas, não consegui distinguir. Então ela me acompanhou até a porta do apartamento da família e desci aquelas escadas estreitas e saí para o ar frio de São Paulo, sabendo que nunca mais as subiria novamente. 6 semanas depois, embarquei para o Vietnã, carregando nada além de uma mochila e um coração que parecia ter sido rasgado ao meio. A guerra tirou de mim tudo que nossas famílias já não haviam destruído. 2 anos nas selvas do Vietnã, vendo amigos morrer, matando pessoas que nunca conheci, vivendo cada dia com o conhecimento de que o próximo passo poderia ser o último. Voltei para casa em 1966, um homem completamente diferente. Mais magro, mais quieto, mais velho de formas que não tinham nada a ver com a passagem do tempo. Nunca tentei contatar Helena. Disse a mim mesmo que era porque queria honrar a decisão dela. Queria deixá-la construir a vida que merecia com alguém que pudesse dar a ela a paz e estabilidade que eu nunca pude. Mas a verdade era mais simples e mais covarde. Eu tinha medo. Medo de que ela tivesse seguido em frente, medo de que tivesse se casado com outra pessoa, medo de que o amor que me sustentara através dos momentos mais sombrios da guerra tivesse se tornado nada mais que uma memória dolorosa para ela. Em vez disso, me joguei no trabalho. Usei meu serviço militar e as conexões que meu pai relutantemente forneceu para construir um escritório de contabilidade bem-sucedido. Me casei com Sara Pimentel em 1968. A mesma Sara que minha mãe havia tentado me apresentar anos antes. Ela era gentil,
paciente, de boa família. Tivemos 2 filhos. Moramos numa casa boa nos Jardins, frequentamos as festas certas e pertencemos aos clubes certos. Era uma vida perfeitamente adequada e quase me matou com seu vazio. Sara sabia, é claro. Nunca disse nada diretamente. Nunca perguntou sobre a mulher que havia vindo antes dela. Mas eu podia ver nos seus olhos, às vezes, o conhecimento de que havia se casado com um homem cujo coração pertencia a outra pessoa. Ela merecia coisa melhor. E disse a mim mesmo que algum dia aprenderia a amá-la da forma como ela me amava. Mas décadas se passaram, e esse algum dia nunca chegou. Disse a mim mesmo que esse era o preço das minhas escolhas, que essa existência vazia era o que merecia por não ter lutado mais, por ter deixado Helena ir, por ter escolhido o caminho de menor resistência quando deveria ter escolhido o amor. Eu estava errado sobre isso também. A verdade veio a mim numa tarde chuvosa de quinta-feira, em abril de 1995. 32 anos depois que Helena e eu havíamos nos despedido. Eu tinha 66 anos, recém-aposentado, e Sara havia morrido há 3 anos, câncer, rápido e impiedoso. Estava limpando o sótão da nossa casa, me preparando para vendê-la e me mudar para algo menor, quando encontrei uma caixa de sapatos velha, escondida atrás de uma pilha de decorações de Natal. Dentro havia cartas. Dezenas delas, amarradas com uma fita azul desbotada. Cartas endereçadas para mim na caligrafia de Helena, cartas que eu nunca havia visto antes. Minhas mãos estavam tremendo enquanto desamarrava a fita e abria o primeiro envelope. A carta dentro estava datada de 14 de fevereiro de 1964. Dia dos Namorados, apenas 2 meses depois que embarquei para o Vietnã. Meu querido Tomás, começava. Sei que disse que te deixaria ir, mas descubro que não sou tão forte quanto fingi ser. Penso em você todos os dias. Me pergunto onde está, se está seguro, se lembra da forma como eu costumava te fazer rir. Li aquela carta, e a próxima, meu coração se partindo com cada palavra. Helena havia me escrito fielmente por 2 anos, derramando seu amor, sua solidão, seu arrependimento sobre a forma como havíamos terminado as coisas. Ela me contou sobre seu trabalho numa editora no Rio de Janeiro. Havia aceitado aquele emprego afinal. Havia encontrado coragem para recomeçar numa cidade nova. Me contou sobre os livros que estava lendo, os lugares que estava descobrindo, como as luzes da cidade pareciam da janela do seu apartamento minúsculo à noite. E em cada carta, me dizia que estava esperando a guerra acabar, esperando eu voltar para casa, esperando uma segunda chance no amor que havíamos sido jovens e feridos demais para lutar direito na primeira vez. A última carta estava datada de dezembro de 1965, apenas alguns meses antes de eu voltar do Vietnã. Tomás, dizia, esta será minha carta final. Recebi notícia hoje de que você foi ferido e, embora o relatório oficial diga que deve se recuperar, não ouvi nada de você diretamente em mais de 1 ano. Tenho que assumir que ou algo pior aconteceu ou que escolheu não responder, o que significa que seguiu em frente como pedi para fazer. Estou tentando respeitar seu silêncio, tentando te deixar ir como prometi que faria. Estou saindo com alguém agora. Um homem gentil que trabalha na editora. Ele quer se casar comigo, e acho que talvez seja hora de dizer sim. Mas preciso que saiba que você foi o amor da minha vida. Sempre será o amor da minha vida. Se há outro mundo depois deste, espero que nos encontremos lá e possamos tentar de novo. Sentei naquele sótão empoeirado por horas, lendo e relendo aquelas cartas, chorando como não chorava desde criança. Helena nunca havia parado de me amar, nunca havia parado de esperar, e eu nunca havia recebido uma única das suas cartas.
Levei 3 dias para juntar coragem para ligar para minha mãe, que tinha 87 anos e morava numa casa de repouso em Perdizes. Mãe, disse, minha voz firme apesar da raiva queimando no meu peito. Preciso perguntar sobre algo. Sobre cartas que deveriam ter sido encaminhadas para mim durante a guerra. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, numa voz tão quieta que mal consegui ouvir, ela disse, estava te protegendo, Tomás. Você estava numa zona de guerra. A última coisa que precisava era ser distraído por aquela situação. Aquela situação, repeti. Você quer dizer a mulher que eu amava. Ela estava casada, Tomás. Se casou com outra pessoa enquanto você estava fora. Que bem teria feito te contar que ainda estava escrevendo, ainda esperando. Só teria te causado dor. Essa não era sua escolha. Eu era sua mãe, ela disse. E pela primeira vez em décadas ouvi emoção genuína na sua voz. Era meu trabalho te proteger. Você destruiu minha vida, disse silenciosamente. Destruiu as duas nossas vidas. Te salvei de uma vida inteira de desgosto, ela respondeu, mas nem ela parecia mais convencida. Desliguei o telefone e sentei na minha casa vazia, cercado pelos destroços de uma vida construída numa mentira, e tentei descobrir o que fazer com esse conhecimento terrível. Helena Rossi havia se tornado Helena Moreno. Descobri depois de contratar um detetive particular. Havia se casado com seu colega da editora em 1966, apenas alguns meses depois da sua última carta para mim. Tiveram 3 filhos juntos e moraram numa casa colonial no subúrbio do Rio. O marido havia morrido em 1987 e ela estava viúva há 8 anos. O investigador me deu o endereço dela, número de telefone, até uma foto recente que mostrava uma mulher com cabelos prateados e os mesmos olhos bonitos que haviam assombrado meus sonhos por 30 anos. Dirigi até a casa dela numa manhã de sábado em maio, minhas mãos suando no volante, meu coração batendo como se eu tivesse 24 anos de novo. Sentei no meu carro do outro lado da rua por quase 1 hora, vendo-a cuidar das rosas no jardim da frente, me perguntando se tinha direito de perturbar a vida que havia construído, depois que falhei em lutar pela que deveríamos ter compartilhado. Finalmente, saí do carro e atravessei a rua. Ela olhou para cima quando minha sombra caiu sobre seu canteiro de flores e vi reconhecimento nascer nos seus olhos. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ela disse, numa voz que era mais velha, mas inconfundivelmente dela. Olá, Tomás. Olá, Helena. Ela se levantou devagar, tirando terra das luvas de jardinagem e pude ver que estava tentando não chorar. O que te traz aqui depois de todos esses anos? Estendi a mão dentro do meu paletó e tirei o pacote de cartas, ainda amarrado com aquela fita azul desbotada. Queria devolver isso para você, disse, e te dizer que nunca parei de te amar também. A próxima parte da história é só nossa. Aquelas horas que passamos na cozinha dela, bebendo café e preenchendo as lacunas de 30 anos, chorando pelo que havíamos perdido e nos maravilhando com o milagre de nos encontrar novamente. Contei sobre meu casamento vazio, sobre as crianças que mal me conheciam, sobre a carreira bem-sucedida que nunca me trouxe um momento de satisfação real. Ela me contou sobre o marido, um homem bom que a havia amado fielmente, mas sempre soube que não era o amor da sua vida, e sobre seus filhos e netos, sobre os livros que havia publicado e a vida que havia construído das cinzas dos nossos sonhos quebrados. E então ela me contou algo que mudou tudo. Tomás, disse, pegando minhas mãos sobre a mesa da cozinha, preciso que saiba que entendo porque nunca respondeu. Entendo porque escolheu me deixar ir. Helena, nunca escolhi te deixar ir. Nunca vi suas cartas até 3 dias atrás. Ela ficou muito parada. O quê?
Contei sobre encontrar as cartas no meu sótão, sobre confrontar minha mãe, sobre descobrir a verdade que havia sido escondida de nós dois por 30 anos. Vi o rosto dela passar por descrença, raiva, luto e, finalmente, uma espécie de espanto admirado. Todos esses anos, sussurrou. Pensei que você não me queria mais. Pensei que a guerra tinha te mudado, ou que havia encontrado outra pessoa, ou que havia simplesmente decidido que eu não valia a luta. Nunca, disse, nunca por um único dia. Nós dois choramos então, lamentando a vida que deveríamos ter tido, as crianças que deveriam ter sido nossas, as décadas de amor que foram roubadas de nós por pessoas que pensavam saber melhor que nós sobre o que nos faria felizes. Mas aqui está a coisa surpreendente sobre o amor, a coisa que ninguém te conta quando você é jovem e tudo parece uma tragédia. Às vezes, o maior presente não é conseguir o que você quer quando quer. Às vezes, o maior presente é ter uma segunda chance quando você é velho o suficiente para realmente apreciar o que tem. Helena e eu nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia pequena no jardim dela, cercados pelas suas rosas e nossos filhos e netos combinados. A maioria dos quais pensava que éramos completamente loucos, mas bonitos na nossa loucura. Tínhamos 76 e 68 anos, e tínhamos talvez 10 ou 15 anos juntos, se tivéssemos sorte. Tivemos sorte. Mais sorte do que tínhamos direito de esperar. Já se passaram 12 anos desde aquele dia que a encontrei no jardim. 12 anos de acordar ao lado da mulher que amei por mais de 50 anos. 12 anos do tipo de felicidade profunda e tranquila que vem de saber exatamente onde você pertence no mundo. 12 anos da vida que deveríamos ter tido desde sempre. Helena está cochilando agora na cadeira ao lado da minha, seus cabelos prateados capturando a luz da tarde, sua mão descansando na minha, como tem feito todos os dias desde que nos encontramos novamente. Ela tem 80 anos e eu tenho 88, e nós dois sabemos que nosso tempo está ficando curto. Mas não estamos tristes, estamos gratos. Gratos porque o amor, amor de verdade, é mais forte que as pessoas que tentam destruí-lo. Gratos porque algumas histórias, mesmo quando parecem terminar em desgosto, na verdade estão apenas começando. Gratos porque vivemos tempo suficiente para aprender que a maior vitória não é conseguir tudo o que você quer quando é jovem e apaixonado e certo de que o mundo te deve felicidade. A maior vitória é aprender que o amor, amor paciente, amor duradouro, amor que perdoa e espera e tem esperança contra toda esperança, pode triunfar sobre qualquer coisa, até mesmo o próprio tempo. As pessoas às vezes me perguntam se sou amargurado sobre os anos que perdemos, a vida que não conseguimos viver juntos. Mas não sou. Não posso ser. Porque cada dia com Helena agora parece um presente que nunca ousamos esperar, e cada manhã acordo espantado de que encontramos nosso caminho de volta um para o outro, apesar de tudo que tentou nos manter separados. Essa é a coisa sobre histórias de amor, sabem? As verdadeiras não terminam quando os créditos sobem. Elas apenas encontram novas formas de surpreender você. Novas formas de provar que algumas coisas, as mais importantes, valem a pena esperar uma vida inteira. Nossas famílias pensaram que estavam nos protegendo de um futuro que nos traria apenas dor. Eles estavam errados. A dor veio de estar separados, de construir vidas sem um ao outro, de passar 30 anos se perguntando, e se? A alegria veio de descobrir que o amor, amor verdadeiro, não diminui com idade ou tempo ou distância. Apenas fica mais forte, mais profundo, mais precioso por ter sobrevivido a tudo que tentou destruí-lo. Helena está se mexendo agora, abrindo os olhos e sorrindo para mim com aquele mesmo sorriso que parou meu coração na Livraria Cultura todas aquelas décadas atrás.
Olá, meu amor, ela diz, apertando minha mão. Olá, linda, respondo, e falo sério com cada fibra do meu ser. Não somos mais jovens. Não somos os amantes apaixonados e desesperados que pensaram que o mundo estava acabando porque nossas famílias desaprovavam. Somos algo melhor. Somos duas pessoas que aprenderam que amor não é sobre desafiar o mundo ou provar que alguém está errado. Amor é sobre chegar em casa. E às vezes, se você tiver muita sorte, casa é exatamente onde você a deixou, esperando pacientemente que você encontre o caminho de volta. Esta é nossa história, de Helena e minha. É uma história de amor que levou mais de 50 anos para chegar ao seu final feliz. Mas chegou. E isso é o que importa. É isso que quero que vocês se lembrem. Quem quer que esteja ouvindo este velho divagar sobre o passado. Algumas histórias levam uma vida inteira para serem contadas. Alguns amores valem a pena esperar. E às vezes, os finais mais bonitos vêm disfarçados de novos começos.